Salve, salve rapaziada, tudo certo? Começando mais um pós-jogo aqui no Canetando. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Corinthians e Vasco. Jogo aí pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo onde as duas equipes começaram a rodada bastante pressionados. Mas o Corinthians conseguiu uma boa vitória fora de casa, tirando a pressão. E o Vasco mais perto da zona do rebaixamento. Certo? Então, antes de começar o vídeo, já peço que você se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe com seus amigos, família e bora lá. Certo, rapaziada? Então vamos começar o pós-jogo falando sobre o Corinthians, né? Corinthians que começou a rodada bastante pressionado, né? São 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, 3 derrotas e 3 empates aí, né? Então, é aquela coisa, né? Tá em crise, chama o Vasco? Não sei, talvez, né? Mas é fato que o retrospecto recente entre Corinthians e Vasco, o Corinthians tem saído bem melhor. E hoje foi um jogo que o Corinthians foi bem melhor que o Vasco, mesmo jogando fora de casa. O Corinthians foi melhor que o Vasco nos dois tempos. Foi um jogo onde que o Dorival novamente repetiu a dupla de ataque entre Guinegão e Kaique, né? Dois garotos da base aí que se destacaram nas categorias de base do Corinthians e agora estão tendo essa oportunidade de poder jogar como titular, os dois juntos, né? Isso que é bem interessante. E mérito do Dorival, que optou por bancar os dois jogadores, né? Na última partida contra o Bahia, por exemplo, sem Yuri e Memphis, Thales e Romero seriam as primeiras opções e ele inovou com os garotos e hoje bancou novamente e os garotos estão dando resultado. O Kaique foi muito bem no jogo, facilitava algumas jogadas ali que talvez se fosse o Romero ou o Thales não aconteceria de uma maneira mais fluida, né? E o Guinegão, 2 jogos como titular, 2 gols, muito inteligente nas tomadas de decisões dele, não tá afobado, algo que eu esperaria de um jogador que acabou de estrear como profissional com 18 anos, não tá afobado, consegue segurar na parede no pivô, passe inteligente, movimentação muito boa, faz uma coisa que o Yuri Alberto faz muito, que é pressionar os zagueiros adversários. Então ele é muito aplicado taticamente. Então estou gostando bastante do Guinegão no ataque do Corinthians. Então ganhou mais uma opção para a sequência da temporada do Dorival Júnior e espero que continue usando na ausência, na impossível ausência do Yuri Alberto ou do Mens, que é o Guinegão. Falando um pouco geral sobre o jogo, gostei muito da postura tática do Corinthians, né? Quando saiu a escalação, o torcedor do Corinthians ficou um pouco preocupado, né? O Corinthians foi com 4 volantes hoje pro jogo, né? Foi com Raniel e Charles ali, 2 volantes mais de contenção. E o Maicon e o Breno Bidon mais à frente, fazendo saída de bola e tudo. Mas quem esperava um time defensivo contra o Vasco se enganou. O Corinthians foi bem ofensivo. O Corinthians teve bastante posse de bola, tanto na defesa quanto no ataque. Então, acho que o Dorival acertou aí na mão. Conseguiu anular o Vasco praticamente o jogo inteiro. O Vasco teve algumas chances ali, um pouquinho no final do primeiro tempo, no começo do segundo também o Vasco começou melhor. Tanto que sofreu o pênalti, mas vamos falar disso depois. Mas no geral o Corinthians foi bem melhor que o Vasco, bem superior. Conseguiu anular o time mais móvel do Vasco, né? Foi assim o Vegete hoje como titular. O Vasco é um time bem dinâmico, os times do Diniz são um time bem dinâmico. Então o Corinthians conseguiu anular, conseguiu ter a posse de bola. E quando chegava no ataque as coisas fluíam, né? Guinegão e Kaique estavam numa noite bem inspirada hoje. Então, no geral, o Corinthians foi muito bem. Gostei muito da partida. E é uma partida que faz o torcedor do Corinthians respirar, né? Respirar, porque realmente a fase não é boa. O torcedor esperava, depois da classificação na Copa do Brasil contra o Palmeiras, que o time tivesse uma virada de chave, coisa que não aconteceu. Foram derrotas para o Bahia, para o Juventude, assim que abaixaram a moral novamente da equipe. E agora o Corinthians vai ter um duelo importantíssimo na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Primeiro jogo fora de casa, então é um jogo onde o Corinthians precisa não fazer o resultado, né? Mas precisa não sair com a derrota do Paraná. Então vai ser essa vitória de hoje conseguiu elevar a moral da equipe e da torcida, que espera uma classificação contra o Atlético Paranaense, que é uma equipe que hoje está na Série B, não vive uma boa fase.
Claro, eliminou o São Paulo, mas Copa do Brasil é outro tipo de duelo, né? E falando agora um pouco sobre o Vasco, o Vasco é um time muito inconsistente, né? A gente sabe que o Fernando Diniz aí tem trabalhos bons, trabalhos ruins na carreira. O Vasco até que faz jogos bons, o Vasco até que consegue bons resultados. Visto o duelo também contra o Santos, né? 6-0 aí. Mas é um time muito inconsistente, é um time que não consegue manter uma sequência de jogos. Esse é um dos problemas dos trabalhos do Fernando Diniz como treinador. Então, e agora o Vasco está numa situação de estar a um ponto da zona do rebaixamento, né? E pode piorar, pode entrar na zona agora. O Juventude agora está jogando, não vou conseguir ver o placar, mas em uma possível derrota, uma possível vitória do Juventude, o Vasco entra na zona do rebaixamento. Então a situação no Campeonato Brasileiro fica delicada. O Vasco que também tem duelo na Copa do Brasil, então vai pressionado, vai com uma carga pesada, sabendo que no Campeonato Brasileiro está beirando ali a zona do rebaixamento e pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. Então o Vasco entra numa situação complicada, né? Então tem que ficar de olho, tem que ficar esperto. Bom, tive que fazer um pequeno corte aqui por motivos de barulhos externos, né? Mas para finalizar o pós-jogo aqui, voltando aqui que eu tava falando sobre o Vasco, é uma situação bastante delicada que o Vasco se encontra agora, porque o time agora tá beirando a zona do rebaixamento, pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. E isso pré um jogo de Copa do Brasil, um clássico ainda contra o Botafogo, vai com certeza abalar psicologicamente os jogadores dentro de campo. E tem que tomar cuidado, tem que ver como os jogadores vão entrar em campo sabendo dessa situação, como o Fernando Diniz enxerga o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil nesse médio e longo prazo aí, porque apesar do adiamento aí da CBF do calendário, são duas competições, então com certeza vai desgastar mais jogadores. Então tem que ver, o Vasco tem que tomar cuidado aí para se complicar ainda mais no Campeonato Brasileiro e chegar lá na frente e ter que correr atrás. Mas é isso. Esse foi o pós-jogo de hoje, pós-jogo até que curtinho. E então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, já comenta o que você acha aí a situação do Vasco, a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Se as duas equipes vão conseguir a classificação na Copa do Brasil. E também compartilhe o vídeo com seu amigo, sua família, certo? Então é isso. Valeu!